A gente está falando de uma enchente, que é um desastre natural, né, que acontece, pode acontecer. E aí a gente entra na questão de manutenção e melhoria dos imóveis, que a grande pergunta é: quem é que paga pelos estragos? E nessa hora, né, o profissional, o corretor, a imobiliária que está administrando, já fico tudo atento, porque com certeza num momento desse, num desastre desse, né, um desastre natural, né, quando tudo parar, voltar ao normal, vai haver muitas ligações, vai haver muitas reclamações, vai haver muitos problemas, vai surgir, né? E com tudo isso, como é que você vai trazer para a sua empresa, né? Aí na sua administração, da locação de imóveis, que ela seja segura e tranquila, num momento tão conturbado como um momento desse, né? Tudo que a gente fala para manter a locação de imóveis segura e tranquila é que quando chega um momento desse também, o profissional tem que estar preparado também, né? Sim, mas a energia desprendida para solucionar o problema em si, ela não pode ser tão grande. Né? É claro que a gente sabe que é um desastre natural, é algo que pode acontecer, mas que ninguém tem controle se vai acontecer ou não, porque são forças da natureza, né? Então ninguém tem controle. E aí, na hora que tu fala em locação de imóveis seguras e tranquilas, essa preparação ela já tem que começar antes da probabilidade de a coisa acontecer. Por quê? Porque realmente, se tu não se prepara antes, vai ser isso que a Lúcia falou. Vai ser uma enxurrada de ligações, além da enxurrada do rio. Além da enxurrada do rio, né? Da chuva, vai ser uma enxurrada de ligações. Pessoas perguntando como é que vai ficar nesse caso. É proprietário, é inquilino, todo mundo querendo saber e todo mundo querendo jogar a responsabilidade pro outro. Pra alguém, né? Pra alguém. Né? Porque daí, dependendo do estrago que aconteceu, o proprietário pode ser que não queira arcar com aquele estrago, o inquilino também, né? Então, aí é que a gente entra lá naquele primeiro vídeo que a gente fez sobre manutenção e melhoria. Porque quando tu entra num desastre natural, a gente tem o quê? A maior parte dos estragos serão estruturais. Sim, vai ser estrutural, realmente. E aí pode ocorrer vários tipos, né, de estrago estrutural no imóvel, né? Quando o imóvel for casa, quando o imóvel for sala, quando o imóvel for galpão, né? Então pode ocorrer sim. E aí, quando a questão é estrutural, vem a grande pergunta, né? De quem é a responsabilidade? Ó, a mãozinha. De quem é a responsabilidade quando um problema é na estrutura do imóvel, Lúcia? Quando é na estrutura do imóvel, o que a lei diz? A lei o artigo 22 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, ela pertence ao proprietário quando é estrutural. Quando é estrutural. Só que nessa questão de desastre natural, a gente entra também nas questões internas do imóvel, porque às vezes o imóvel não vai ter nenhum tipo de imóvel. Sim. E aí, ou às vezes vai ter alguma coisa. E aí a gente entra num grande ponto de interrogação que é: depende? Depende. Aí começa, como dizia meu falecido pai, a pulga atrás da orelha. Né? Porque qual é a grande questão? Se aqueles móveis que estão ali dentro do imóvel são do inquilino, não tem por que ele pedir indenização para o proprietário. A responsabilidade é do próprio inquilino. Agora, se aqueles móveis que estão ali dentro do imóvel são do proprietário, aí a gente entra numa questão: será que o inquilino fez tudo o que ele poderia fazer para salvar aqueles móveis? Ou será que era algo inevitável?
Porque daí vai ter uma parcela de culpa também do inquilino. Para manutenção, para manter, né? Para manter. Manter, porque a lei também, o artigo 23 da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, diz que quando o inquilino toma posse do imóvel, ele deve manter aquele imóvel, né? Aí, por exemplo, um sofá. Digamos que o sofá seja Vamos dizer que este imóvel, então, seja totalmente mobiliado. Mobiliado. Ele tem lá um sofá, né? Só que esse sofá é do proprietário, né? Porque o inquilino entrou no imóvel e já tinha esse sofá. Até que ponto que foi esse desastre natural? Esse sofá o inquilino não poderia ter salvo? Se botar da parte de cima? Tudo aí isso, entra a questão da análise. Tudo tem que ser analisado. Aí tudo vai ser analisado. Porque dependendo da situação, o inquilino pode ter uma parcela de culpa também, tá? Mas assim, a gente não pode generalizar a coisa sem antes analisar. Tudo precisa ser analisado.